Na RW Brasil. Batendo forte. Com Mário Medalha. Ok, já estamos por aqui. Este é o Batendo Forte com o Mário Medalha, que já está aqui com a gente. Alô, Medalha, como é que estão as coisas? Tudo bem, meu amigo? Queres começar falando de quê? De Figueirense ou de seleção? Eu quase morri rindo aqui, né? Que eu estava deitado um pouco aqui ouvindo o papo de redação com o Brito, né? Sim, e aí sim. Eu quase me matei rindo aqui com essas bobagens que o Brito diz sempre, né? O Brito virou, eu disse para ele na sala de bate-papo, né? O Brito virou X9 de colega em Brasília. Eu nem tinha chegado em Brasília, o Arthur Monteiro já sabia que eu ia chegar. É um tremendo no fofoqueiro, mas... E o Arthur é um doce, né? Pô, conhece todo mundo em Brasília, né? Você passa por um posto de gasolina, ele conhece o frentista, né? Sim. Mas tu chegasse a encontrar ele lá? Sim, várias vezes. Fomos comer... Isso é muito curioso e é uma característica mesmo da personalidade do Arthur. Pelo seguinte, eu cheguei em Blumenau, tu sabes, em 71 para começar com o Jornal de Santa Catarina. E participei da criação do jornal. E depois, não sei se foi no ano seguinte ou 2 anos depois, o Arthur chegou em Blumenau. O detalhe é que Blumenau é uma cidade muito fechada, né? Era uma cidade muito fechada. Em 71, as pessoas mudavam de mesa quando a turma do jornal chegava, né, no bar. Trocavam de mesa assintosamente. Nem em clube eles deixavam a gente entrar. E o Arthur, com alguns meses de Blumenau, ele já tinha tomado conta da cidade, com toda aquela sisudez, né, da cidade. Eu andava com ele pela Rua 15, na época, a rua principal, ele entrava no bar, conhecia já o cara do bar, passava numa lojinha, ele já abanava para o cara, dava bom dia, mas enfim. Ele conseguiu quebrar esse gelo que para nós foi impossível. A turma que chegou para começar o jornal lá. Claro, a nossa indumentária não era das mais recomendáveis, né? O aspecto, etc. Entendeu? Aquela barba comprida, o cabelo pelo ombro, calça jeans desbotada, coletes de jeans desfiados, enfim, era uma repilândia daquelas, horripilante, né? Não, o Arthur ainda mantém um pouco disso, mais moderno e tal, né? Mas ainda tem aquele colete tradicional dele, né? Sim. De fotógrafo e tal. Mas o Arthur conseguiu essa façanha. Tu sabes que o Arthur, o que mais me chamou a atenção, que eu achei muito, muito engraçado e legal da parte dele, né? Mostra o quanto ele é um cara solidário, enfim... saímos lá pelas tantas num restaurante lá, né? E fui pegar um táxi, né? Eu não vou andar de ônibus em Brasília, não sei onde é que eu tô, né? Mas não é o caso do Arthur. Não. O Arthur conhece tudo, porque é muito pior do que andar de ônibus em Florianópolis. Mas o Arthur anda, sabe? Ele anda por tudo de ônibus. Aí eu fui num ponto de ônibus, peguei um táxi, né? E o Arthur não está acostumado a pegar táxi para qualquer coisa, como eu, né? Eu sou estrangeiro em Brasília, né? Aí chamei o táxi parou e o Arthur olhou pro ponto de ônibus e disse assim: atenção, pessoal, tem carona para 3. Aí nós fomos indo pro táxi e ele disse assim: dou-lhe uma, dou-lhe 2, última chamada, não vai ninguém, toca a ficha. E eu tinha um sujeito ali que quase que resolveu topar a carona, né? Resolveu topar a carona. Não, mas é um figuraça. Conhece todo mundo. De tudo, né? Mas então, seu Mário, o que conta aí o nosso... Ontem eu tive o desprazer de assistir o jogo do Figueirense Flamengo, né? Tu começa bem já. Sim, quem viu o jogo, eu até gostei. Vou dizer mais, eu gostei até do time do Figueirense. O Figueirense podia até ter ganho o jogo. Não ganhou por incompetência, né,
de atacante, os caras que perderam a oportunidade na frente do gol. Mas né? em que ponto tu começasse a ter o desprazer? Me conta. Durante o jogo, né, Marcelo? A qualidade técnica do nosso campeonato está de doer, né, Marcelo? É. Eu tô falando no jogo do Figueirense porque é o foco da nossa conversa inicial. Mas o campeonato está de doer, cara. Outro dia eu vi Internacional e Chapecoense, meu amigo. É. Olha, eu tô assim. E até a propósito disso, o lateral Marcelo, que acaba de se sagrar campeão da Copa dos Campeões na Europa, ficou bravo com a pergunta de um jornalista na Granja Comari, porque o jornalista cutucou exatamente nessa situação, né, de nós não temos mais no Brasil grandes jogadores, Marcelo, isso é uma realidade. Aí o Marcelo respondeu bravo, ficou bicudo com o jornalista, dizendo, mas é só olhar na Europa quantos bons jogadores tem lá que não estão na seleção. Bom, exatamente, estão na Europa. Entendeu? Aqui não tem ninguém mais. Tá? Agora, tu não enche uma mão, Marcelo. Tu não enche uma mão de jogadores que a gente gosta de chamar de craque, ou pelo menos um jogador meio fora de série, que tu não enche uma mão. Então, Marcelo, tu vê um jogo do Campeonato Brasileiro hoje é de doer. Yeah. Depois eu dei uma olhadinha no Santos e Bahia também. O Santos ganhou de 2-0. E, cara, não tá fácil, não. E isso é uma realidade do nosso futebol hoje. Nós temos que encarar isso. Eu tô pensando daqui sei lá, na outra Copa, quando se esgotarem esses jogadores que tem aí, que estão nessa seleção, não são eternos, né? E a colocação do jornalista é muito procedente. Ele situou no seguinte: nós não estamos mais produzindo grandes jogadores. Foi essa a colocação dele. E se tu olhares o Campeonato Brasileiro hoje, Marcelo, com exceção de alguns repatriados, vamos dizer assim, que voltaram para o Brasil, a safra daqui está muito pobre. Muito pobre. E o reflexo está nos jogos que a gente está vendo aí. Eu, por dever de ofício, acompanho bastante, vejo muitos jogos do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como da Série B. E não está fácil, não. Por isso que eu usei o termo desprazer, que realmente, tu senta na frente de uma televisão hoje para ver um jogo do Campeonato Brasileiro, ou tu desiste na metade, ou tu controla o sono, né? Porque jogos à noite, às vezes muito tarde, para conseguir chegar até o fim do jogo. Porque está muito difícil. Eu ontem não acompanhei o jogo, mas no finalzinho do jogo liguei o rádio na hora de deitar e tal. E aí eu vi o pessoal da Guarujá escolhendo o melhor em campo, né? Pô, escolheram o goleiro do Figueirense. Eu digo, então esse jogo não deve ter sido lá muito bom pro Figueirense. Não, bem escolhido, por sinal. Na verdade, as chances que o Figueirense perdeu foram assim, contrabalançadas pela atuação do goleiro do Figueirense, o Thiago, que aliás está se revelando um dos grandes goleiros desse campeonato. Tem salvado o Figueirense em vários jogos. Então, Marcelo, não há mais o que dizer, é isso mesmo. A gente tem que ficar preocupado com o que a gente está vendo nesse Campeonato Brasileiro. E levando o assunto para a seleção, até a gente comentou ontem aqui, Marcelo, me perguntasse onde é que era o jogo, eu dizia, deveria ser no Estádio dos Aflitos, né? Lembra que eu comentei? Foi, a gente brincou até com os aflitos. Deu mando, etc. Então, tá certo. E falando em seleção, parece que a bronca que começou a se espalhar pelas redes sociais surtiu efeito. Porque esses dias o Filipão deu uma entrevista exclusiva para Fátima Bernardes. Que não é do ramo, que está lá de superstar, etc. Aliás, andaram criticando muito as perguntas que ela fez e tal, né? Mas óbvio, né, Marcelo? Só o que eu lamento é que nessa hora a gente perde um pouco de razão para
para falar disso, porque as perguntas dos nossos colegas também... É verdade. Especialistas, né? Não nos deixam muito satisfeitos, né? A gente fica até meio envergonhado. É verdade. Mas, enfim, a Fátima fez a entrevista, está fazendo o trabalho dela, etc. Não é? A minha crítica não é nem com relação a ela, Fátima Bernardes. Claro. Mas é que o pessoal, o resto do pessoal fica lá no cercadinho, entendesse? Esperando que a assessoria de imprensa da CBF libere, enquanto isso os caras estão assistindo lá uma exclusiva do Filipão para a Globo. Eu digo que deve ter surtido efeito a bronca nas redes sociais, porque hoje a Bandeirantes conseguiu, o repórter e a moça que está fazendo a ancoragem do trabalho lá na Granja Comaria, a moça da Band, eles conseguiram entrevistar o Filipão. Aliás, eles entrevistaram não só o Filipão, mas o Filipão, o Murtosa, né? O segurança do Filipão, e o Carlos Alberto Parreira. Se entrevistar o Filipão, não precisa entrevistar o Murtosa, né? São a mesma pessoa, quase. Tá bom? Entendeu? Então, eu já gostei do que eu vi hoje, já melhorou. Porque realmente a coisa fica muito chata. E além do que, isso é realmente uma crítica que eu faço, infelizmente, alguns repórteres da Globo parecem muito mais assessores de imprensa da CBF do que repórteres. Porque não se tira nada, espreme, Marcelo, a não ser aquela informação oficial, mais nada, né? Ali a gente tem que sempre, vamos dizer assim, levar em conta de que há um negócio ali, né? E não apenas uma cobertura, né? Há um negócio que está em jogo ali, que está em andamento, que é os negócios da CBF com a TV Globo, né? E aí a coisa se mistura, né? Claro, mas o sujeito pode pelo menos fazer um esforcinho para pelo menos parecer mais inteligente. Podia fazer de conta, né? Que o troço é independente e tal. Mas, aliás, eu estou achando muito curioso, Marcelo, a postura do Ronaldo Nazário agora. Que agora ele está desancando a lenha na CBF, desancando a lenha na Copa, e ele esqueceu que ele está batendo nele mesmo. Porque ele é do comitê organizador da Copa, entendeu? Ele está batendo nele mesmo. Eu não sei o que aconteceu, que de uma hora para outra ele começou a... Ele se deu conta do que está acontecendo, do que está se gastando para fazer uma Copa, do problema das obras inacabadas, das promessas não cumpridas. Enfim, ele se deu conta disso agora. Está dando um tiro no pé dele mesmo. O fato é que eu acho que o Ronaldinho não é que é o tiro no pé, é que o Ronaldinho resolveu entrar na campanha do Aécio. A gente sabe que esses assuntos são colados aí, né? Seleção com o governo, oposição, já começou, de certa forma, a ajudar o seu contratante, né? Mas ele, pelo menos, podia ser um pouquinho discreto. Não escancarar tanto, porque o negócio foi muito gozado. E ele é autor daquela frase horrorosa e imbecil, que não se faz uma Copa com hospitais, né? Logo que começaram as críticas agora, o cara virou o fio e falou tanto, e tanta bobagem, ou melhor, falou tanto que acabou dizendo bobagem. Tem que desancar a lenha mesmo nos manifestantes, não sei o quê. Então, esse é o nosso representante no comitê organizador da Copa. Ele fez ali uma diferença entre manifestante mascarado e vândalo, de um manifestante que está apenas se manifestando, né? Ainda bem que fez isso, né? Porque fez uma diferença e tal. Mas mas mesmo assim, tu vais fazer um libelo em favor da pancadaria. Eu acho que tem que prender essa gente, deixar preso, né? Aplicar a lei, né? Aplicar a lei, ser rigoroso. Simplesmente isso, aplicar a lei. Aliás, falando nisso, né, Marcelo, a gente volta e meia é obrigado a falar dessa questão dos estádios, né? Da insegurança, da violência. Ontem mesmo, tu mesmo comentasse, ontem ou hoje de manhã,
não me lembro bem na Guarujá, sobre a questão da impunidade, né? Nós comentasse com o Walter Souza hoje de manhã. Foi. E não tem ninguém preso, foram todos soltos. E ontem, Marcelo, quase que acontece uma tragédia. Ah, mas aquela informação ali eu dei tirada daqui, do Batendo Forte, que tu me disseste, que não há mais ninguém preso daquele horror lá de Joinville, né? Não tem mais ninguém preso. Não, e ontem quase que acontece uma tragédia na Bahia, no jogo do Santos e Bahia, por conta da irresponsabilidade dos organizadores do evento. No caso, quem tem a responsabilidade pelo estádio. Porque houve superlotação, não houve nenhum controle, quase que aconteceu aquilo que a gente já viu em muitos lugares. Né? Tiveram que, às pressas, a polícia teve que agir, liberar uma parte da arquibancada reservada para a torcida do Santos e ordenar, Marcelo, na medida do possível, com alguma calma, o torcedor permitir que o torcedor começasse a pular o alambrado para dentro do campo. E estava correndo o risco de se acontecer uma grande tragédia. Aí aquela história, com gente pisoteada, esmagada no portão, etc. Que coisa. Não é fácil. O Medalha, e o Avaí, hein? A gente falou do Figueirense. O Avaí pode. O Avaí tem um jogo a menos, né, Marcelo? É bom lembrar para o ouvinte, para o torcedor, que o Avaí subiu bastante na tabela e tem um jogo a menos. É aquele jogo com o Sampaio Correia, que ele vai jogar depois da Copa por causa do chuvarel que caiu lá em São Luís do Maranhão. Deixa eu só fazer esse registro aqui. O Avaí joga hoje, sexta-feira. E digo isso porque é porque esse comentário aqui fica no ar sábado e domingo, né? Esse Batendo Forte aqui, e só na segunda que a gente volta a conversar, para o pessoal não imaginar que a gente está falando de coisa que já estamos falando antes do jogo antes do jogo. Com o ABC, são 2h29 agora. E o Avaí tem uma boa chance de se estabilizar no campeonato, né? Melhorou com o treinador interino, hein, Marcelo? É bom que se diga, o cara já ganhou 3 partidas. E há uma dúvida por parte da direção do Avaí se mantém o Raul ou não. Parece que depois da Copa, é o mantra, né? Vamos usar o mantra, virou mantra essa história, depois da Copa. Parece que depois da Copa eles vão apresentar um novo treinador. O Avaí, a direção do Avaí tem um discurso de que precisa contratar um treinador experiente, com vivência de Campeonato Brasileiro. Até acho que isso aí não é uma desproposta, é correto. Mas só que o cara que assumiu o interino está ganhando, né? Arrumou o time, que é mais importante, não é só pela questão do resultado, mas arrumou o time. Enfim, o torcedor do Avaí agora está nessa expectativa, né? Ou fica com o interino, ou vem um novo aí num jogo de risco, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Ainda mais para um time como o Avaí, que já trocou de treinador 3 vezes nesse início de temporada. Vamos voltar a falar do Figueirense. Me chamou a atenção hoje o presidente do Figueirense fazendo uma autocrítica, uma meia-culpa, meio fora de hora, né? Todo mundo já sabe o que ele falou, né? Mas enfim, né? Antes tarde do que nunca também. Parece que está revendo coisas aí, o presidente. A frase dele, Marcelo, mais ou menos, é o seguinte: que o Campeonato Catarinense não serve de balizamento para nada. Isso é óbvio, isso todo mundo sabe. Só que também, Marcelo, a gente não pode ir muito fundo nessa história de o Campeonato Catarinense não serve para nada, porque aí fica um discurso contraditório. Porque o que eu ouço e leio é de que o Campeonato Catarinense é um dos melhores do Brasil, que é um dos mais equilibrados, que nós temos 5 times em condições de chegar ao título, fora algum que corre por fora, enfim. Então eu acho um discurso meio contraditório. Eu acho que o que deve acontecer, Marcelo, é que os nossos clubes não podem deixar terminar o Campeonato Catarinense para executar alguma ação em função do Campeonato Brasileiro. Isso aí já deve ser fruto de um planejamento de antes do Campeonato Catarinense. Tem a questão de custos, etc. Você
começar a contratar, até porque o mercado também não permite, né? O mercado da bola não permite, porque eles começam a trazer depois jogadores do interior de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul, ou jogadores que não estão sendo aproveitados pelos grandes clubes, mas pelo menos, Marcelo, eu acho que uma base tem que haver para o clube não chegar no Campeonato Brasileiro e acontecer o que está acontecendo com os nossos times na Série A e na Série B. Felizmente o Joinville está lá em cima, está se segurando, etc. Mas também é assim, é uma situação não muito confiável. Yeah. Todos eles, Marcelo, todos eles vão ter que se reforçar para recomeçar o campeonato depois da Copa em condições melhores. Yeah. Então tá. Aquele evento, o Mário, que tu tinhas falado aí do pessoal do blog e da Folha, se não me engano. Não. Exatamente. Obrigado pela lembrança, Marcelo. Eu quero deixar aqui um convite para segunda-feira, né, no próximo segunda-feira, dia 2, a partir das 19h30, na Associação Catarinense de Medicina, um evento da Escola de Governança e Cidadania da ACM. Oportunamente foi lembrado esse assunto, não é? Que é a Copa do Mundo, então vai ser uma palestra sobre a Copa, é uma aula-palestra, como a assessoria da ACM está chamando, uma aula-palestra, a partir das 19h30, com o blogueiro José Cruz. É um jornalista amigo nosso, que foi, durante muitos anos, editor de esporte do Correio Brasileiro, foi durante 4 anos assessor do Romário e tem um profundo conhecimento, Marcelo, de bastidores, de números, né, de gastos, de Copa, de Olimpíada. Ele vai fazer uma abordagem muito interessante sobre a Olimpíada de 2016 que nós vamos fazer no Brasil, lembrando, inclusive, Marcelo, o Pan-Americano de 2007, realizado no Rio de Janeiro, cujas contas estão até hoje em alguma gaveta do TCU. Bom, só para então relembrar aqui o pessoal que quer ir a esta palestra aí. É na segunda-feira, na Associação Catarinense de Medicina, aqui na 401. Da tua casa. Na 401, que horas? A partir das 19h30, entrada gratuita. 7h30 da noite, entrada gratuita. Não precisa fazer inscrição antes? Nada, não precisa fazer nenhuma inscrição. Legal. Eu espero contar principalmente, Marcelo, com a participação dos meus companheiros jornalistas. Né? Tá certo. Não só da área esportiva, isso mas de outros segmentos, porque o assunto é muito interessante e ele envolve não só esporte, mas a gestão pública também do esporte no Brasil. Interessa a todos, né? Então tá, seu Mário, falamos... Bom, na segunda-feira falamos mais, né? Porque a gente vai entrar no ar às 14h e ainda não terá acontecido, né? A gente ainda fala... Talvez, não sei... Ele já estará na cidade? Vai estar contigo ou não? Ele chega às 13 horas. Então tá. Não vai dar tempo então, né? Então, tá bom. Inclusive, na segunda-feira, já fica o aviso, né? A questão do comentário, eu não sei, acho que não vou poder fazer. Tá. Porque eu vou ter que ciceronear o José Cruz na cidade, ele já tem também algumas entrevistas marcadas. Olha, se tu tiver, de repente, leva o laptop debaixo do braço e abre aí numa banda larga dessas aí, né? Pode ser até que a gente bote no ar aí na telinha aqui, nós três a falar, né? O problema é como é que se diz? O roteiro dele, né? O roteiro dele. Eu ainda tenho que fechar com ele, eu vou fechar com ele amanhã. Então tá, uma bota nesse roteiro RW Brasil. Sim, não, de repente até podia passar na tua casa. Isso, fica à vontade. É só avisar. Vai estar em casa de tarde, a gente faz um programinha com ele aí. Isso, claro que sim. Isso aí seria ótimo, né? Para todo mundo aqui. Então tá, Mário. Até segunda. Até segunda, grande abraço. Tchau. O Mário Medalha, este é o nosso Batendo Forte. Segunda-feira voltamos. Até a próxima. Tchau.